Um relançamento, sendo certo que não podemos apenas dormir sobre os louros já conseguidos, e eles são efetivamente importantes. Trata-se de, a partir do que construímos, como projetar esta transformação que é tanto mais importante quando se vive num contexto de crise, onde a competitividade mede-se em horas, mede-se em tempo real. Portanto, gostaria efetivamente de vos cumprimentar a todos e aos panelistas, o engenheiro José Brito e o doutor Carlitos Fortes, e dizer-vos que duas coisas antes de iniciarmos efetivamente. Se não estamos à vossa direita, isto não quer dizer nenhuma recentragem do partido à direita, é efetivamente mantermos na mesma linha, trata-se apenas de necessidades técnicas de projeção. Também queria-vos dizer que é extremamente gratificante ter seguido esta manhã debates feitos, como dizia o Presidente do Partido, com críticas, mas que são críticas que são brisas frescas e leves. E é isso que efetivamente faz sentido. Estamos no partido de uma forma agradável, de uma forma em que nos criticamos, mas que não estamos efetivamente a eliminar o outro. Estamos aqui comungando a perspectiva do interesse nacional e, para além das eleições, para além do poder, continuamos a ser referências para a sociedade cabo-verdiana. Assim, vale a pena, é agradável estar no partido. Queria, por isso, dizer-vos que o meu papel aqui, como facilitadora, é de, sobretudo, passar a palavra aos oradores e depois gerir minimamente, como se tem feito com bastante habilidade esta manhã, as vossas participações. Repito, o painel é sobre acelerar o processo de transformação nacional para mais crescimento e emprego e construir uma nação mais próspera e inclusiva, pois, como dizia Cabral, não basta ter uma bandeira e um hino, é preciso resolver os problemas das pessoas para nos realizarmos como partido. Há um termo de referência deste painel que eu iria pedir a atenção de todos, porque eu vou querer depois no debate chamar-vos a atenção para as questões e os facilitadores são chamados também a lembrar que questões são aqui colocadas. Terei a liberdade de relançar depois no debate as questões referidas, nomeadamente quais devem ser as novas estratégias de crescimento para Cabo Verde, tendo em conta a necessidade de diversificar a economia, quais serão os clusters da agenda de transformação a priorizar, o que pode ser feito para resolver o déficit de competências emergentes e facilitar a transição para uma economia baseada em alta produtividade. Que estratégias para capacitar e desenvolver o setor privado são algumas das questões que eu gostaria que tivessem em mente. Queria, de imediato, apresentar-vos o primeiro dos oradores, que dispensaria apresentações, mas como as coisas são como devem ser, o engenheiro José Brito, engenheiro de petróleo, mas cuja engenharia o levou para vários outros domínios. O petróleo do José Brito é, sobretudo, a busca do saber, do trabalho muito árduo em prol do desenvolvimento deste país. E, efetivamente, conhecemos-lo como ministro na Primeira República, como ministro que ajudou a construir a cooperação cabo-verdiana com o exterior, construiu, além disso, novos modelos de cooperação, conseguiu também afirmar-se em termos internacionais como consultor das Nações Unidas, ajudou a definir futuros africanos, foi chamado depois para embaixador em Washington, onde esteve na base dos grandes ganhos na cooperação com os Estados Unidos e lançou as bases para o Millennium Challenge Account. Eu não queria efetivamente alongar, mas lembrar que recentemente tem estado ativamente como Ministro da Economia e depois como consultor a ajudar-nos a construir esta agenda de transformação. Tenho o grato prazer de passar a palavra ao engenheiro José Brito, nosso camarada. Obrigado. Vou direto aos pontos, porque temos de gerir o tempo. Temos a tarefa de apresentar, de dar um olhar sobre o futuro, já que o nosso lema é pensar o futuro hoje, para dar uma visão mais ampla a todos do desenvolvimento de Cabo Verde e, por isso, vou falar primeiro do ponto de partida, depois para onde vamos a partir de agora
e, num terceiro momento, falar de como ir, portanto, onde queremos chegar. Portanto, são os três pontos a ponto de partida. Bom, penso que esta imagem mostra onde Cabo Verde estava em 75, encalhado completamente, não havia esperança. Portanto, é isto que fizemos com um PIB per capita, não devemos esquecer, de 200 dólares na altura, portanto, com todos os constrangimentos já conhecidos, não temos tempo, não vamos falar, mas o mais importante é que hoje Cabo Verde é uma nação emergente, é uma história de sucesso, isto que temos de reter da nossa história. Em 2001, o governo do PAICV tinha 3 opções. A primeira opção é a continuação da política do MPD na altura. Portanto, havia o declínio da ajuda pública ao desenvolvimento, das remessas de imigrantes. Continuar, sabíamos que, indo por este caminho, íamos realmente para uma crise económica e societal. A segunda opção que tinha é trabalhar para aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento, mas não mudar de política, continuar como habitualmente. Sabíamos que esta política ia ter algum crescimento no início, mas muito rapidamente íamos entrar em recessão. E escolhemos a terceira via que é de uma liderança forte e decisiva na condução das mudanças, fazer as reformas necessárias e, sobretudo, transformar Cabo Verde. Escolhemos de propósito o termo transformar, porque transformar para nós é algo de novo, não era mais o Cabo Verde antigo. Isto que era, por isso que falamos de transformação económica de Cabo Verde e vem com isto a modernização da sociedade. Tivemos o repensar, portanto, de Cabo Verde a partir de 2001 e nasceu, portanto, a estratégia de transformação. Falamos muito da estratégia de transformação, já ouvi muitas pessoas dizer, mas o que é estratégia de transformação? Vou tentar, num slide, dar uma visão do que é a estratégia de transformação. Primeiro, pensamos aos fatores de sucesso que devíamos desenvolver. As infraestruturas. Cabo Verde era um país sem infraestruturas. Tínhamos de dar atenção às infraestruturas. Tínhamos de dar atenção ao capital humano, educação, saúde, formação profissional. Tínhamos de dar uma boa governação, porque isto também é um grande fator de sucesso. Tínhamos de reforçar o setor privado e tínhamos de tirar proveito da nação global Cabo Verde. Portanto, para nós, eram os fatores de sucesso. E se podem ver, toda a política do governo do PAICV foi justamente melhorar estes fatores de competitividade de Cabo Verde, porque sem isto não havia competitividade. Mas, na economia real, o que era necessário fazer? Desenvolver os clusters. Hoje chamamos cluster, na altura nós chamávamos cluster, mas sabíamos que o turismo, porque era algo que se impunha para Cabo Verde e era o mais rápido para entrar. Depois, os TIC. Fizemos grandes progressos neste domínio da tecnologia de informação e comunicação. E hoje somos também um país onde estas atividades existem. O agrobusiness, a agricultura, na altura da independência era um problema, era o grande problema de Cabo Verde. Hoje em dia, ele é um fator de desenvolvimento. Aliás, foi dito ontem, relembrando a questão do desemprego, que finalmente as zonas rurais têm sido muito melhor que as zonas urbanas, justamente porque a agricultura foi transformada completamente neste país. E neste momento estamos aí ligados um bocadinho a isso, as energias renováveis, que é o meu bebê neste momento. A economia criativa acabou por se impor, não no início, mas partindo do princípio que a cultura é, de fato, semente da identidade cabo-verdiana, era fundamental podemos tirar proveito. Eu penso que o novo Ministro da Cultura tem feito um trabalho extraordinário para justamente passar a cultura como um fator de desenvolvimento. A economia marítima, portanto, o tal cluster do mar, que
tem um potencial enorme, já fizemos muita coisa, portanto, neste domínio, particularmente a pesca, o transbordo, a investigação oceanográfica, tudo isto são aspectos que estão a avançar. Possivelmente não se vê realmente, mas há um trabalho já realizado. O aeronegócio está mais atrasado, queríamos aproveitar do facto que Sal é uma zona que pode ser desenvolvida como hub em todos os aspectos. Os projetos existem, vamos dar cada vez mais atenção a este setor. E também, portanto, o cluster das finanças, que não avançou isto muito, mas o governo está a trabalhar no sentido, efetivamente, de ressaltar. Isto são os setores que sustentam, portanto, a estratégia de transformação associada com os outros fatores de sucesso para obter o crescimento, a transformação de Cabo Verde e a redução da pobreza, sendo o nosso objetivo principal o desenvolvimento humano e coesão social, que é efetivamente a matriz do PAICV. Os resultados, não vou insistir muito, podemos ver aí rapidamente o fator de desenvolvimento humano, uma progressão constante. No domínio da democracia estamos a nível dos Estados Unidos, da França, de Portugal, etc. Do ponto de vista da estabilidade, somos os melhores da África, portanto, boa governação também, estamos logo depois de Cabo Verde, e veremos também, mesmo em termos do crescimento, um crescimento de 6% por ano, em média, nesta última década. E a partir daí, portanto, nós não ficamos no que é que já fizemos, é o momento de ver onde é que vamos neste momento, na base do sucesso já atingido. Sabemos que, já ouvi falar, as pessoas dizem que temos de rever a estratégia de transformação. Não, temos de aprofundar a estratégia de transformação. Estamos num novo patamar, chegamos a uma situação onde temos de dar um novo salto, porque se não damos este novo salto, podemos recair em baixo. Portanto, é fundamental dar este novo salto, portanto, refletir sobre, portanto, onde é que vamos a partir de hoje, a partir do sucesso de hoje, não a partir dos fracassos de hoje. Evidente que há coisas que não funcionaram, mas não é isto importante. O importante é que Cabo Verde cresceu e, por isso, temos de resolver duas questões-chave. O que o futuro reserva para Cabo Verde, quais são as possibilidades futuras, pensar futuro, e as questões estratégicas, os desafios que temos de enfrentar e criar o futuro desejado. Para isto vou recorrer a um estudo que foi publicado recentemente do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento, chamado tanto Cabo Verde, o caminho à frente. E vou resumir o que diz este estudo para projetar Cabo Verde no futuro, para ver os diferentes futuros que temos à nossa frente. Para isto, portanto, é uma metodologia clássica, portanto, dos prospectivistas, dos futuristas. Eu não gosto muito do termo de futurista, porque ninguém sabe o futuro, como diz um provérbio árabe, mesmo quando você diz a verdade, você está a mentir, porque ninguém pode prever o futuro, mas eu parto do princípio que nós construímos um futuro. É por isso que recorremos a este tipo de metodologia, pensar aos diferentes futuros e, a partir daí, escolher um futuro que queremos realizar e vamos trabalhar para o efeito. É assim, portanto, que se perspectiva o futuro. Para isto, temos de analisar os fatores que podem influenciar o futuro, o que chamamos as incertezas críticas, os cenários, digamos, e vamos falar dos 4 futuros possíveis, e, a partir daí, identificar as questões estratégicas que temos de resolver para chegar onde é que queremos chegar. Portanto, nos fatores-chave, portanto, vou mais rapidamente porque não há muito tempo, o financiamento externo, nós sabemos que é algo que tem permitido Cabo Verde a avançar, mas hoje, portanto, sabemos que não poderemos contar com financiamento externo, portanto, estamos à procura de investimento, mas dentro de um ambiente económico internacional negativo. A governação é um elemento também, fator-chave para o futuro. Isto, não estamos muito preocupados, Cabo Verde tem sido bem governado, é reconhecido, temos de continuar a melhorar isto. A paz social também é algo que temos, e mesmo assim podemos ver ultimamente com os problemas ligados à segurança, à criminalidade,
temos de rever um certo número de coisas. As infraestruturas, já fizemos muito, podemos fazer melhor ainda, mas estamos numa outra fase que é do software, portanto, de gestão dessas infraestruturas. Educação e competências. Aí o grau de incertezas é grande. Pensamos que a nossa capacidade justamente de fazer passar de quantidade à qualidade vai ser o problema do fundo. Mas não podemos falar de qualidade antes de falar de quantidade, porque houve uma opção que é de democratizar a educação, dar acesso à educação ao máximo das pessoas. Você não podia fazer isto ao mesmo tempo que a qualidade. Hoje já estamos em condições de pensar a qualidade. Eficiência e inovação também é um elemento essencial. A nossa burocracia, digamos, pode ser um impedimento ao desenvolvimento de Cabo Verde, mas a questão de decisões. Estamos a ver que no mundo de hoje é melhor errar, mas tomar decisões do que não tomar decisões. Porque ficar assim, que não podemos, porque estamos a perder muitas oportunidades, há uma problemática fundamental, que é a problemática de capacidade de tomar decisão com urgência, portanto, que o mercado exige para nós. Os verbos, as finanças também, não é em termos, estamos a avançar relativamente bem, sabemos que neste aspecto não é o problema. Portanto, a estabilidade regional é um aspecto também, bom, mesmo assim há alguns problemas na nossa sub-região, mas não pensamos que isto pode ser um fator que pode criar problema no futuro. As parcerias temos feito bem, digamos, e temos estado com a União Europeia, com a parceria especial e podemos fazer melhor. As mudanças climáticas pode ser uma oportunidade para nós, digamos, sobretudo que há uma preocupação grande ao ambiente e o ambiente económico internacional, aí está o problema. Aí está o problema. Não sabemos como é que isto vai evoluir no futuro. Portanto, isto são os fatores que vão agir sobre o futuro. Mas há fatores que são o que chamamos as incertezas críticas. Não sabemos se eles vão num sentido ou outro, digamos. O futuro vai ser dependendo de como fazer isto. Portanto, há estes fatores que realmente fazem o futuro. Portanto, aí o ambiente internacional é neste momento um problema. Será que ele vai continuar em recessão? Vamos já ver que está em dificuldade de sair de lá. Será que desta crise vai ser uma crise que levará a mais protecionismo? Há uma grande tendência a protecionismo, mesmo se dizem que não, mas vamos verificar que há mais protecionismo. A crise do ouro ainda não sabemos, é uma incerteza, portanto, como é que isto vai evoluir e qual será o impacto sobre Cabo Verde. E um outro fator internacional que pode ter um impacto sobre nós é que a economia mundial está a sair do Atlântico para ir para o Médio Oriente, para o Oriente, digamos, diretamente na Ásia, e esta mudança do poder económico nos vai sair da zona atlântica onde é que estamos. Isto são as incertezas internacionais. E há um certo número de incertezas críticas nacionais também. Nós dividimos que os dois fatores mais fortes que verificamos quando falamos dos fatores que influenciam o futuro é a educação e competência. Portanto, será que Cabo Verde terá capacidade de assegurar um ensino técnico profissional e universitário de qualidade mundial? Porque hoje em dia, uma criança que nasce em Cabo Verde está em competição com um pequeno japonês. Ele não está em competição com o fulano lá de São Vicente, está em competição com os grandes. Portanto, o nosso sistema de educação tem de ser de qualidade mundial. Será que teremos a capacidade de reforçar este ensino às exigências da transformação económica, a tal adequação, digamos, entre a formação e o mercado? E também será que teremos a capacidade de criar as competências e capacidade da nossa força laboral? São elementos importantes. Do lado da eficiência também e inovação, há um problema das instituições, a nossa capacidade em constituir, criar
instituição que vai facilitar a competitividade de Cabo Verde, ver, portanto, as reformas que já iniciamos, visando, portanto, a redução da burocracia e os obstáculos administrativos, simplificar os processos, facilitar o crescimento dos negócios, são aspectos que nós estamos a dizer há muito tempo, mas que ainda todos nós temos a percepção. Eu agora estou no setor privado e eu posso testemunhar também de dificuldade que encontramos em relação às decisões e à complexificação administrativa. Será que Cabo Verde, portanto, poderá construir um sistema de inovação, isto para permitir a nossa competitividade, e será que podemos mobilizar as remessas do conhecimento da nossa diáspora, porque estamos num momento onde é que precisamos disto. Na base disto, portanto, há 4 futuros possíveis de Cabo Verde. Portanto, na base de capacidade competitiva fraca ou forte. Se ela é fraca e se o ambiente económico internacional é fraco, portanto, seremos a virtude do Atlântico, digamos, um Cabo Verde oprimido por crise, transformação atrofiada, sem capacidade de avançar. Isto é um futuro, penso que ninguém quer. Se o ambiente internacional está bom e nós não temos esta capacidade, estaremos, portanto, tartaruga do Atlântico. Tartaruga que fica aí entre mar e terra, incapaz de ir para mar e na terra, digamos, mas só consegue ficar lá porque a economia mundial está bem. Mas, de toda maneira, não faremos o salto para avançar. Se a economia mundial está mal, em recessão, mas se temos a capacidade competitiva real, podemos ser a raposa do Atlântico, digamos. Estamos aí para aproveitar das oportunidades, mesmo assim há poucos temos a capacidade. Mas o que é que nós todos queremos é ser o tigre do Atlântico. Portanto, a estrela do Atlântico, entrar no mercado global, vencer os serviços. Isto é a visão, o que é que queremos chegar lá. Portanto, mais evidente, são 2 fatores. Um fator que controlamos, que é a nossa capacidade competitiva, que depende de nós, e o outro que nós não dominamos, que é o ambiente internacional. E por isso temos um certo número de questões estratégicas a responder, redefinir as prioridades para dar um novo dinamismo à nossa agenda, ver um modelo de crescimento baseado na acumulação de fatores e mais de produtividade, passar de um crescimento baseado exclusivamente no turismo, como atualmente uma economia diversificada, resolver a questão do investimento num ambiente relativamente negativo neste domínio e constituir o setor privado competitivo. E as reformas-chave que teremos de fazer para implementar. A manutenção da estabilidade macroeconómica, não há desenvolvimento num sistema de instabilidade macroeconómica, temos de manter o que temos, é uma grande coisa já. Garantir um mercado de trabalho mais flexível e capaz de promover a contratação de mais trabalhadores. Isto é um debate que teremos de ter, queramos ou não, com as resistências ou não. Hoje em dia está real, digamos, a nossa lei laboral não permite efetivamente de desenvolver a nossa competitividade. Isto é realidade, não é um problema ideológico. Agora, depois há os elementos, fazemos isto para melhorar o emprego. Garantir, portanto, um certo de incentivos, mas que encorajam o investimento. Qualidade do nosso sistema educacional é um elemento chave para conseguir, estamos a ver que tudo está à volta de educação, o desempenho das empresas, transformar o setor do turismo, como dissemos isto, é um turismo que está de alto valor acrescentado, que temos pensado, e melhorar a qualidade das infraestruturas. Portanto, queremos este país, deste bebê aí, o sorriso disto tudo, é isto que queremos, de facto, ter as nossas crianças com esta paz. Estás a ver só na imagem, digamos. É isto que queremos chegar. Para isso, pensamos que a primeira prioridade é, de facto, termos um pacto nacional para poder avançar. Porque este pacto nacional deverá ser a base para as reformas que devemos fazer, porque não podemos fazer reformas sozinhos, o PICV não poderá fazer isto. Portanto, teremos de fazer tudo para ter este pacto para fazer a reforma. Temos de revalidar a nossa agenda de transformação a partir deste pacto,
Melhorar a coordenação nacional tem sido um problema enorme, digamos, a coordenação nacional, tomar as decisões rápidas, agir como rede, digamos, global, como nação, e também um compromisso de todas as partes interessadas para garantir política de desenvolvimento consistente e a longo prazo. Não podemos pensar somente a políticas ligadas, portanto, aos ciclos eleitorais. As políticas têm de ser consistentes a longo prazo e não se pode modificar rapidamente essas. Então, o segundo, temos de fazer o rebranding de Cabo Verde, digamos, uma marca Cabo Verde, aproveitar das facilidades que temos neste momento com uma aspiração à utilização de menos recursos. Estou a pensar aproveitar para as energias renováveis, por exemplo, todo este ambiente para obter o financiamento para o nosso programa, aproveitar os benefícios da globalização. Isto é um elemento essencial. Temos a vantagem de, neste mundo, atualmente, a globalização é um bem para nós, porque temos acesso ao conhecimento. A partir daqui, eu não preciso, digamos, ir estudar noutro sítio. Eu tenho aqui mesmo, em Cabo Verde, todos os conhecimentos mundiais. Depende somente, para mim, de aproveitar de todos os instrumentos que eu tenho. Uma nova cultura de aprendizagem, a capacitação do força de trabalho, portanto, a inovação e o empreendedorismo. Isto são os elementos fundamentais para o sucesso de nossa política. E, portanto, nós, eu creio que somente um certo número de questões que achamos que devem merecer o debate até o Congresso, ou por além do Congresso, as novas estratégias de crescimento para o Cabo Verde a fim de acelerar, portanto, sobretudo também diversificação da economia para escolher os clusters prioritários. Não poderemos fazer tudo, teremos de fazer escolhas e avançar, focalizar o nosso esforço sobre alguns. Se devemos ver a problemática das competências emergentes e facilitar para a transição de uma economia baseada para a alta produtividade, a estratégia para cativar e desenvolver o setor privado, portanto, isto é um elemento também que temos de ver, os obstáculos ao bom ambiente de negócio, portanto, isto são questões que devem merecer a nossa atenção, e também a questão do nosso mercado de trabalho mais adaptado ao que precisamos. Com isto, estou convencido que faremos cair esta colheita de lua, do sol, não sei, mas que eu acho que uma imagem extraordinária. Nós, os tigres do Atlântico, digamos, e o que é que vamos conseguir. E obrigado. Eu quero agradecer ao José Brito, um planificador por excelência, mas também alguém que nos consegue projetar no futuro. Enquanto o ouvia, mais uma vez lembrei-me de Ministro das Finanças das Maurícias, que numa conferência sobre a melhoria do ambiente de negócios dizia-nos, em partilha da experiência das Maurícias, que nos tempos que correm, eu acho que por maioria de razão agora em períodos de crise, as opções das nações que querem vencer, que querem ser tigres do Atlântico e semear e colher a lua, são três, e são os três Is. Nós, neste momento, devemos escolher entre ser inovadores, imitadores ou idiotas. Eu acho que nós não queremos ser idiotas, portanto a opção será mesmo ser inovadores e imitadores, onde a roda está efetivamente já inventada. Queria, com esta transição, passar a palavra ao Dr. Carlitos Fortes, e queria apresentar-vos o Dr. Carlitos Fortes. Tivemos, como vos disse, um planificador, um prospector do futuro, e temos agora connosco um gestor privado. Carlitos Fortes é licenciado em Economia, é pós-graduado em Gestão de Empresas e tem um percurso de gestão do setor privado. Ele foi, a partir de 93, quadro da Enapor, é um jovem gestor, quadro da Enapor, 98-99, diretor-geral da Silmac, 99-2008, diretor-geral da Moave, desde 2008, presidente do Conselho de Administração da Enacol, diretor-geral da Enacol, e eu queria sublinhar sempre por concurso que ele ganhou. Queria também dizer-vos que ele teve como experiências várias participações ou presidências de conselhos de administração, como a Eletra,
a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos, a FAMA. Portanto, estamos perante alguém que vai nos dar a sua experiência do lado do funcionamento da empresa, e tenho todo o prazer em passar-lhe a palavra para partilhar connosco de forma aberta e com, portanto, toda a sua experiência, o seu olhar sobre como acelerar o processo de transformação nacional para mais crescimento e emprego e construir uma nação mais próspera e inclusiva. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começo por agradecer a organização por me ter dirigido esse convite para cá estar hoje e apresentar um olhar pessoal daquilo que é o nosso processo de transformação nacional. Eu iria apresentar o tema, que é um tema longo na sua composição. Iria apresentá-lo em 3 fases, em 3 capítulos. No primeiro momento iria abordar o processo de transformação nacional, como é que nós sentimos o processo de transformação nacional. No segundo momento, abordaria estratégias de crescimento e emprego e, por último, abordarei, portanto, como construir uma nação próspera e inclusiva. O processo de transformação nacional é sentido, assimilado por toda a gente. Todos nós temos a percepção das transformações que vão ocorrendo em cada um dos setores onde nós estamos mais diretamente envolvidos. Temos a perfeita consciência que o país tem vindo a crescer, tem vindo a transformar-se em diferentes domínios, mas eu elegi 3 indicadores para dar conta daquilo que nós podemos considerar a transformação nacional. Um primeiro indicador é, sem dúvida, o Índice de Desenvolvimento Humano. Do meu ponto de vista, por se tratar de um índice que dá conta do bem-estar dos países e faz uma análise comparativa entre diferentes realidades, que combina a riqueza, a educação e a esperança média de vida para apresentar uma medida comparativa do bem-estar nos diferentes países. E o que o índice nos diz é que Cabo Verde esteve numa posição eventualmente mais confortável em matéria de avaliação, em 2005. Em 2009, nós tivemos uma avaliação inferior, baixou a nossa posição de 105 para 121 lugar. Temos que atender também ao número de países avaliados nesse mesmo período. Em 2009, dá-se uma alteração dos métodos de cálculo, e talvez por isso justifica essa variação brusca de avaliação de Cabo Verde à luz do Índice de Desenvolvimento Humano. Entretanto, a nossa posição relativa não se altera substancialmente, sobretudo porque o universo de países avaliados diminuiu consideravelmente, de 182 países para 169, e em 2011, que ainda é uma estimativa, Cabo Verde tem uma pontuação de 0,568, ocupa a posição 133, o número de países avaliados é de 187. De dizer que Cabo Verde ocupa tem uma avaliação inferior à média dos países de desenvolvimento médio, que anda em torno de 0,630. Por aí, obviamente, podemos entender a transformação que vem ocorrendo a nível do país. É um bom indicador, no meu ponto de vista. Um segundo indicador que eu apresento é a evolução do PIB. O PIB dá-nos conta claramente daquilo que tem sido a capacidade nacional de gerar riqueza. E se nós analisarmos desde 1980, a curva que se nos apresenta dá conta de uma evolução altamente positiva, sobretudo nos últimos 10 anos. Há um desenvolvimento considerável do nosso PIB e mais, há um desenvolvimento na mesma linha do PIB per capita. Quer dizer que o que nós andamos a produzir portanto, o ritmo de crescimento daquilo que nós andamos a produzir, portanto, em termos de riqueza, está a crescer de forma muito mais rápida do que a nossa população. Um terceiro indicador desse processo de transformação é, sem dúvida, a taxa de desemprego. A evolução do emprego e do desemprego em Cabo Verde.
Nós partimos de uma posição de uma taxa de desemprego de 8,6% em 2000 e chegamos a 2011 com 12,2%, passando por um momento em que tivemos 15,2% daquilo que eu considero população excluída. Portanto, se o nosso propósito é trabalhar a inclusão, no meu ponto de vista, nada como avaliar a taxa de desemprego para entendermos a exclusão de que uma boa parte da nossa população se encontra remetida. Devo apontar o caso de São Vicente por ser paradigmático. São Vicente é uma ilha que tradicionalmente apresenta taxas elevadíssimas de desemprego. Atualmente, a ilha é o concelho com maior taxa de desemprego no país, acusando uma taxa de 18,3%. Felicitamos, portanto, Mosteiros, onde essa taxa é a menor do país, em cerca de 5%. Também aqui devo referir a população jovem entre 15 e 34 anos, que apresenta uma taxa de desemprego de 20,7%. Caso muito particular é o facto da população com formação superior ou secundária ter uma taxa de desemprego superior à média, muito superior à média, e que a população sem instrução encontra-se numa situação de pleno emprego. Existem várias razões, uma delas há de ser, seguramente, a forma como nós abordamos o desemprego, a forma universalmente aceita de abordagem do desemprego, diz-nos que um cidadão que tenha trabalhado 1 hora durante a semana que antecedeu o inquérito é tido como emprego. Ok? Daí que é muito mais simples encontrarmos pessoal sem instrução que, porventura, está afeto a trabalhos informais, tenha realmente tido 1 hora ou mais de trabalho na semana que terá antecedido o inquérito. E, por isso, facilmente nós podemos encontrar essa taxa tão baixa de desemprego. Esta é a minha explicação para esse fenómeno que deve nos preocupar a todos. Para avaliar também a transformação nacional, eu aqui apresento um gráfico, que não é meu, mas que elucida claramente aquilo que é a formação da riqueza nacional, os setores que mais contribuem para a riqueza nacional. Desde logo destacamos o setor primário e o setor terciário e a inversão que tem vindo a ocorrer nesses dois setores. Em 98, nós tínhamos uma produção maioritariamente assegurada pelo setor primário, onde destacando-se a agricultura e a pesca, e tínhamos o turismo a um nível abaixo de 5%. Igualmente tínhamos o setor do transporte aéreo, próximo dos 0%. Como disse, esses números não são meus, não os validei, mas o gráfico elucida claramente como é que o país se tem transformado, como é que tem havido uma deslocalização dos setores de atividade. Essa mesma deslocalização é acompanhada também a nível do emprego. Se nós formos ver nas classes 7 e 8, quer da população masculina, quer da população feminina, vamos ver que há uma transferência clara dessas posições para setores de serviço. Um aspecto extremamente importante a considerar e a reter, que mais de 80% das mulheres em 2011 estavam afetas a trabalhos a partir da posição 5, ou seja, pessoal dos serviços e vendedores. Portanto, uma franja informal muito grande. Nós chegamos às profissões elementares com uma população feminina de 31,6%. Quando falamos de profissões elementares, estamos a falar de empregados de limpeza, empregadas domésticas, portanto, essa classe profissional e que representa uma população considerável da população feminina em ativo. Visto aquilo que, no meu ponto de vista, poderá, de alguma forma, elucidar acerca do processo de transformação nacional nos últimos anos, eu passaria para a questão das estratégias de crescimento e criação de emprego. Como acelerar ainda mais o processo de transformação? Pela via, obviamente, de estratégias de crescimento e criação de emprego. Mas antes eu queria dar
abordar muito rapidamente o conceito de estratégia. E claramente dizer que uma estratégia de desenvolvimento é uma visão de e para onde se quer levar a economia. E, obviamente, essa visão terá que ser acompanhada de uma descrição minimamente sucinta dos objetivos, das metas, dos instrumentos e recursos que nós vamos afetar a essa estratégia em cada fase, em cada momento. É fundamental também definir numa estratégia de desenvolvimento os mecanismos de avaliação e a quem nós devemos sacar responsabilidades. Tudo isso deverá vir explícito num programa plurianual de políticas públicas e é fundamental que essa estratégia seja percebida pela sociedade como factível, legítimo e objeto de comprometimento governamental. Sem isso, não há estratégia que subsiste. Portanto, o Governo poderá desenhar, e bem, as melhores estratégias, se não houver a percepção clara dessa estratégia pela sociedade em como se trata de uma estratégia factível, legítima, e que o Governo se encontra perfeitamente comprometido com a estratégia, nós podemos perder esse desafio. Em resumo, é bom dizer que qualquer estratégia deve conter 2 aspectos. O ponto final, ou seja, aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos levar a sociedade e, obviamente, a trajetória económica que permite chegar ao ponto final. Essa trajetória económica não é mais nem menos do que os objetivos, as metas, os instrumentos, os recursos, mecanismos de avaliação e responsabilidades. Portanto, dizia que uma estratégia de desenvolvimento, para ser factível, deve ser transformada em sonho, utopia e orgulho e traduzida em símbolos ou slogans nacionais. Portanto, é preciso que a sociedade assimile essa estratégia e que revê nessa estratégia. Eu acho que é mais do que oportuno revisitarmos o programa do Governo para a 8ª legislatura. O Governo diz que a nossa visão é uma nação inclusiva, justa e próspera, com oportunidades para todos. À partida, nós temos a nossa visão. O que nós não encontramos ainda no programa, eventualmente, metas, objetivos, apesar de termos perfeitamente descrito aquilo que são os setores que nós queremos priorizar, dizemos aonde nós queremos chegar, de alguma forma, mas não concretizamos em números, não validamos, portanto, essa visão de desenvolvimento. Diz também o programa do Governo que este contexto global condiciona muito claramente a capacidade do país em fixar metas estratégicas. Eu acho que, não importa o contexto, devemos poder fixar metas estratégicas. Portanto, essas metas devem estar adequadas ao contexto nacional e internacional. Portanto, não deve constituir para nós dificuldade em fixar metas. Podem ser mais ou menos arrojadas em função do contexto. O objetivo da 8ª legislatura é construir uma economia dinâmica, competitiva e inovadora, com prosperidade partilhada por todos. Ora, não diz como é que nós medimos se a economia é ou não dinâmica. É preciso definirmos para nós o que é ser uma economia dinâmica. O que é que nós devemos acompanhar para caracterizar a nossa economia de dinâmica ou não. Se está indo no bom caminho ou se não. E nós temos que poder ter métricas claras e essas métricas serem acompanhadas e avaliadas com uma periodicidade perfeitamente definida. Da mesma forma, nós diríamos em relação à competitividade. Nós temos que eleger o conjunto de métricas que nos e dispor de uma responsabilidade clara em relação a isso, que faz a medição permanente da nossa competitividade. Da mesma forma, em relação à questão da inovação, nós temos que poder entender como é que nós e porquê é que nós consideramos que a nossa economia tem de ser inovadora. Dizemos que é facto
que sem construir uma economia dinâmica e inovadora, nada mais pode ser conseguido realisticamente. E que o setor privado é o motor do crescimento. É o setor privado que compete no mercado global. Portanto, há um papel extremamente importante reservado ao setor privado, a nível do programa do governo. Mais à frente vamos ver qual é que é a percepção minha, de alguns das pessoas com quem eu me privo, relativamente a esse papel do setor privado. Ao longo do documento percebe-se que se pretende a construção de uma sociedade democrática, tecnologicamente avançada, próspera, plena de oportunidades e justa para todos os cidadãos. Em resumo, aquilo que se pretende com o programa do governo é um estado de bem-estar social. Esse programa, como já disse, reserva um papel fundamental ao setor privado. Em qualquer estratégia de desenvolvimento, nós temos algo que é central. Não importa se estamos num governo de esquerda, de direita, não importa aquilo que é a filosofia, há sempre a problemática do Estado e do ambiente de negócios. O Estado é o principal agente social de qualquer estratégia de desenvolvimento. Vou acelerar porque já estão a fazer alguma pressão nesse sentido. Dizer que é o Estado, da forma como se organiza e da sua ação, que depende o ambiente de negócio, logo a atividade económica. A intervenção do Estado é entendida de forma diferente, dependendo da orientação política, mas a sociedade cabo-verdiana tem advogado que sem o Estado não há desenvolvimento nem soberania. Portanto, a sociedade cabo-verdiana entende que é necessário um Estado forte para garantir o crescimento e o desenvolvimento do país. Entretanto, as questões que se colocam é como se interpreta a intervenção do Estado cabo-verdiano e qual o ambiente de negócio que tem proporcionado nos últimos anos. Como é que o ambiente de negócio tem condicionado o setor privado a assumir o papel que é reservado no programa do governo enquanto motor de crescimento. Muito rapidamente, temos a classificação que nos dá o Doing Business, que é uma percepção externa, interna, quer dizer, uma avaliação feita por quem nós não controlamos, daquilo que é o ambiente de negócio e dá-nos uma posição este ano de 119, era de 129 em 2011, num universo de 183 países. Doing Business, como todos nós sabemos, é como um teste de colesterol ao ambiente normativo das empresas feito a partir das capitais. É importante realçar este aspecto. Portanto, o Doing Business só avalia a situação, o ambiente económico vivido nas capitais dos países avaliados. Mas qual é, de facto, a percepção do setor, pelo menos de uma parte do setor privado nacional, quanto ao ambiente de negócio? Há uma percepção clara de que existe uma presença excessivamente interventiva do Estado na economia. O Estado continua presente em vários setores de atividade e com uma intervenção muito forte, mais do que aquela que seguramente o setor privado desejaria. Se calhar também é por isso que não temos tido um forte desenvolvimento do setor privado, sobretudo em setores mais estratégicos. Setor privado nacional, sobretudo. Que temos tido uma estratégia económica pouco consistente. Não há uma percepção clara dos objetivos, não há uma definição clara dos objetivos quantificados. Portanto, não basta dizer que nós queremos o desenvolvimento de uma determinada opção económica, é preciso quantificar, acompanhar e avaliar em cada momento essas opções. Portanto, não há uma percepção de que existe uma estratégia económica consistente. A percepção que nós temos é que existe um foco nas infraestruturas e na boa governação em detrimento do desenvolvimento de um setor privado forte. Sentimos que há toda uma estratégia clara no sentido de desenvolver as infraestruturas, há uma estratégia mais do que clara no tocante à boa governação do país, mas não sentimos que haja essa mesma determinação
no sentido de desenvolver um setor privado forte. Sentimos ainda que a economia está a desenvolver numa determinada direção, mas que o Estado continua a aplicar recursos enormes em setores que terão deixado de ter a importância, pelo menos na formação da riqueza nacional e na absorção da mão de obra nacional. Há uma percepção que existe uma desconfiança generalizada do Estado em relação ao setor privado. Todo aquele que tenta investir e que, para tal, precisa de ajuda ou de apoio do Estado, tem sentido enormes dificuldades. Portanto, que há uma resistência e que há uma desconfiança da boa conduta do setor privado, em alguns momentos chegando o setor privado a sentir afrontado com determinadas posições de desconfiança da administração pública em relação ao setor privado. O excesso de burocracia é algo que nós convivemos diariamente. Nós temos situações realmente dramáticas em termos de burocracia. Há uma informalidade crescente. Aquilo que nós percebemos é que tem havido um esforço muito grande do Estado no sentido de desenvolver pequenas e médias empresas, mas formando e estruturando um setor informal muito forte e um setor muito pouco contributivo. O estudo recente sobre o emprego dá conta da população que nós temos em Cabo Verde afeta as estruturas pouco formais, sem contrato e, portanto, com muito pouca contribuição a nível das receitas públicas. É também a percepção que a fiscalidade anda desajustada, não obstante alguns ganhos substanciais em termos de tributação do imposto único sobre rendimento. A percepção que se tem é que nunca as finanças andou tão agressiva em relação aos impostos como tem estado ultimamente. Muitas razões poderão explicar essa atuação. Nós sentimos que a nível das repartições uma tensão sempre presente, permanente, que há posições que não estão suficientemente fundamentadas e que, perante determinadas constatações, há sempre uma posição das repartições no sentido de obrigar o contribuinte a pagar ou, muitas vezes, a aplicar multas desnecessárias, quando um bom entendimento seria suficiente, um bom diálogo. A questão da centralização administrativa é por demais evidente. E eu acho que o nosso amigo Jorge deu um contributo fantástico a essa pretensão de centralização. Nunca sentimos o país tão centralizado como sentimos hoje. E graças, sobretudo, às novas tecnologias de informação. Hoje é possível, realmente, a partir da praia, centralizar toda a atividade. E é o que nós temos vindo a sentir. A percepção que existe muita finanças e pouca economia. Há uma percepção generalizada é que toda a governação do país tem sido, nos últimos anos, feita mais de uma perspectiva financeira e menos de uma perspectiva económica. Portanto, não é o pensamento económico que tem a prioridade na governação, mas é um pensamento eminentemente financeiro. A insegurança jurídica e institucional é algo de grave. É escusado fazer qualquer referência à situação jurídica e institucional. Nós respeitamos pouco ou nada os contratos, não temos uma justiça célere, a situação de dívidas que se acumulam porque não há um sistema judicial capaz de dar resposta. Todos nós sentimos, quando sentimos lesados no nosso património, temos imensas dificuldades em
recorrer porque não há uma justiça capaz de responder às necessidades do cidadão. A legislação laboral desajustada e com pouca flexibilidade. Há dias, ouvindo os sindicatos justificando que a legislação laboral é por demais flexível, de tal forma que nós temos um universo muito grande de pessoas que não estão sindicalizadas, pessoas que nem sequer têm contrato. Ora, a resposta é exatamente essa. Exatamente porque nós temos essa legislação laboral desajustada e pouco flexível, é que temos uma franja tão grande da população fora de contrato de trabalho. A mão de obra pouco qualificada, nós todos que gerimos temos consciência plena da dificuldade em encontrar bons técnicos, bons operários. Não é fácil. Elevado custo de fatores, em especial de energia e transporte, e que tudo isso acaba por redundar numa falta de confiança para investir. Portanto, as pessoas receiam a forma rápida como muitas vezes o contexto se altera em vários domínios e que determinados pressupostos de investimento não se cumprem na maturidade do investimento. Ok. Pronto, vamos ter que acelerar. Eu queria fazer também uma breve abordagem sobre o setor privado e a competitividade. É óbvio que, de acordo com Michael Porter, a competitividade de cada país é determinada pelo ambiente produtivo em que as empresas nascem, interagem e lutem para atingir os seus objetivos. Se, de facto, temos esse ambiente, se, de facto, o ambiente que eu apresentei atrás for verdadeiro, nós não estamos em condições de ter um país competitivo. Também a competitividade é a capacidade de um país de criar condições para que as empresas e organizações nele instaladas produzem o maior bem-estar possível para os seus cidadãos e para que o façam crescer ao longo do tempo em relação aos cidadãos de outros países. De facto, nós temos vindo a sentir que o nosso bem-estar tem vindo a crescer, como nós vimos na primeira parte da minha apresentação, mas a pergunta que se coloca é: qual é o contributo nacional para a elevação desse bem-estar? Portanto, nós temos vindo a beneficiar de poupanças oriundas de outras economias e temos aplicado bem na nossa economia e gerando bem-estar para a nossa população. O desafio há de passar pela inversão, porque também o contexto internacional não permite uma outra abordagem. Temos que apostar nas nossas empresas, nas nossas organizações, para continuarmos a elevar o nosso bem-estar. Agenda de transformação. O Governo tem assumido claramente uma agenda de transformação centrada em clusters, com o objetivo de aumentar a competitividade e assegurar o bem-estar e a coesão social. Portanto, um cluster, como podem entender, é um conjunto de empresas, instituições, centros de investigação e facilitadores, cuja atividade se organiza em torno de setores com fortes relações económicas e tecnológicas e que, pela interação dos seus membros, gera um potencial de inovação e desenvolvimento que, separadamente, esses membros não poderiam ambicionar ter. O Governo tem destacado um conjunto de clusters, o cluster do mar, aeronegócio, TIC e financeiros. Nós sentimos que, não obstante haver uma abordagem em relação ao turismo, não tem sido assumido claramente a necessidade de construção de um cluster do turismo. Comum a todos os clusters é a percepção de que não existem objetivos claros, metas, organização e responsabilidade pela boa execução dessa agenda política. Que a abordagem é estatizante, com pouca ênfase no setor privado. Portanto, aquilo que nós percebemos é que o Estado tem estado a gerar um pensamento estratégico em torno da sua intervenção nesses setores de atividade. Portanto, e não propriamente estimular, portanto, um setor privado existente ou a nascer a nível desses setores que nós consideramos de clusters. Eu queria rapidamente falar do cluster do mar, que é aquele que eu pessoalmente tenho tido maior contacto e experiência, apresentando as frentes de negócio do cluster do mar. Temos a construção e reparação naval, pesca, aquacultura, transporte marítimo, exploração portuária, bunkering, ship handling, náutica de recreio e turismo náutico, serviços marítimos. Serviços marítimos é uma panóplia tão grande de serviços. Só vos digo que é avaliado a nível mundial na ordem de 36 mil milhões de dólares.
Eu queria frisar, portanto, dois aspectos a nível do Cluster do Mar. Um deles tem a ver com o bunkering e dizer que o ambiente de negócio que nós temos em Cabo Verde não tem proporcionado a captura das melhores oportunidades de desenvolvimento. Nós tivemos recentemente uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de uma atividade que é o bunkering. Continuamos firmemente apostados no desenvolvimento dessa opção, mas nós perdemos uma grande oportunidade que nos assanou em 2011. Tivemos associados, se não a maior, a uma das maiores empresas do mundo em matéria de bunkering, que estacionou no Porto Grande um equipamento avaliado em 10 milhões de dólares, sem qualquer custo para a nossa estrutura interna. Não soubemos, não tivemos capacidade de reter esse investimento e esse parceiro. E não tivemos essa capacidade porque a administração pública não soube reagir de forma rápida, célere, optando por aquela velha desconfiança em relação ao setor privado. Dizer-vos que, desse facto, em 2011, portanto, convivemos com essa presença da Aegen, que é uma empresa cotada na Bolsa de Nova Iorque, por cerca de 9 meses. O resultado dessa presença foi ter mais que duplicado as vendas do setor comparativamente a 2010. Portanto, só a Enacol cresceu nas vendas à Marinha 102%. Mas também podíamos referir ao volume ou ao aumento do tráfego a nível do Porto Grande, muito bem registado e documentado pela Enapor. E que este ano, com a saída da Aegen, simplesmente porque nós não conseguimos resolver um probleminha que era o bunkering offshore, com a saída da Aegen, as vendas retomaram o nível de 2010. Portanto, voltamos a ter uma queda brusca nas vendas por esse resultado. Também queria referir a um projeto ligado à aquacultura, que é um projeto também privado, que levou 3 anos a que houvesse da parte da administração pública um documento para enquadrar o ambiente para desenvolver essa atividade. 3 anos. Um projeto que foi validado por uma entidade externa ao país, um país outro, que acreditou de tal forma nesse projeto que se predispôs a financiar o projeto em 50% a fundo perdido. Nós não somos ágeis o suficiente para avaliar e para criar as condições para que esse projeto pudesse sair mais tempo. Foram precisos 3 anos para assinar uma convenção de estabelecimento. Eu queria ainda referir aos componentes de suporte do Cluster do Mar. Eu de qualquer outro cluster, devo dizer, mas em especial do Cluster do Mar, é fundamental, e aí é onde o Governo deve ter uma participação muito forte, porque é desses componentes de suporte é que nós vamos chegar à produção do pensamento estratégico. Dizer que um pensamento estratégico, se não for muito bem quantificado, com objetivos muito claros, passa a um pensamento ilusório e não um pensamento estratégico. Portanto, os componentes de suporte vai desde a investigação científica, desenvolvimento, inovação, ensino e formação. O papel do INDP e do ZECMAR é fundamental para o Cluster do Mar. Temos a defesa e a segurança no mar, ambiente e conservação da natureza, e dizer que todos esses aspectos de suporte são transversais à frente de negócio. Portanto, a produção do pensamento a nível de suporte é transversal a todo o negócio que se quiser desenvolver a nível do Cluster do Mar. Por fim, chegava à última parte da minha apresentação. Peço imensas desculpas por ter sido assim tão longo, para falar daquilo que é a nação mais próxima, inclusive. Para atingirmos esse desidrato, é fundamental desenvolver uma estratégia coerente de desenvolvimento, explicitando o ponto final em cada etapa e a trajetória económica, assumindo claro e descomplexadamente o setor privado como motor de crescimento.
Dizer que é possível e é fundamental avançar ainda mais no consenso de Washington é de notar o esforço enorme de boa governação que nós temos vindo a fazer. Mas, entretanto, é preciso aprofundar as reformas, é preciso assimilar as tais leis ou princípios universais consagrados pelo consenso de Washington e assumir isso muito claramente. Um outro aspecto fundamental é de modernizar as instituições que moldam o ambiente de negócio. São as chamadas instituições económicas do capitalismo ou as instituições de riqueza. Não há desenvolvimento sem instituições fortes. Estamos a falar de Estado de Direito, justiça autêntica, bancos e empresas independentes de pressões políticas, respeito pela palavra dada e pelos contratos. São estas as instituições de riqueza. É fundamental também um forte compromisso público com linhas de atuações claras, consistentes e aceitas por investidores e outros agentes económicos. E, por fim, dizer que este é o modelo ocidental e não existe outra forma de desenvolvimento, pelo menos conhecida e estudada no mundo. Portanto, termos um ambiente regulamentar e fiscal adequado, termos empresas com uma forte capacidade produtiva, nós chegamos à economia que desejamos de bem-estar social e uma economia competitiva. Obrigado, economia Cabo Verde. Vamos ganhar o desafio do desenvolvimento. Eu queria agradecer ao Dr. Carlitos Fortes por esta exaustiva apresentação do ponto de vista do privado, de quais são os condicionantes e os facilitantes este desenvolvimento do setor privado. Eu ia, já que retivemos muito tempo a palavra deste lado, passar de imediato a palavra para a plenária, lembrando que, basicamente, as questões poderíamos reter desta última intervenção vão no sentido de a visão, a agenda de transformação é efetivamente, portanto, difícil de se questionar. Trata-se de concretizar algumas metas, alguns objetivos e, sobretudo, acertarmos o passo em matéria de processos e políticas. E o grande desafio é, será que assumimos efetivamente esse papel do setor privado, ou o setor privado efetivamente, poderei colocar eu, assume que está em condições de jogar esse papel. Queria, antes de vos passar a palavra, de também trazer aqui, porque também, como sabem, esta conferência tem-se declinado na internet e em comunicação, ler-vos um testemunho de um jovem, suponho que é um jovem, que pela página do partido mandou a seguinte mensagem a propósito deste tema. Trata-se de Silvano Ramos, que mandou para a sala de debate deste tema o seguinte comentário. Em Cabo Verde já se tornava necessário um debate sério sobre a questão do emprego. Antes de mais, queria felicitar o PICV pela iniciativa que certamente muito útil será. Acredito que a única via para se acelerar o processo de transformação nacional para mais emprego é justamente permitir e criar mecanismos para acontecer aquilo que nunca aconteceu em Cabo Verde, do ponto de vista dele, o incentivo ao empreendedorismo privado. Sempre se fala que existe isso, mas na verdade não. Quantas boas ideias ficam numa gaveta e depois esquecidas por simplesmente não poderem ser financiadas, apesar de certamente terem o potencial de criar emprego. Quantos jovens, desesperados por ver os seus talentos serem ignorados, afundam as suas mágoas em atitudes menos corretas. Espero que esta conferência traga uma luz sobre este assunto e que o PICV e o Governo de Cabo Verde possam saber retirar os proveitos necessários. Com isto, passaria a palavra à Assembleia, tendo nós esta obrigação de procurar responder às inquietações das empresas, do setor privado, mas também dos jovens que entendem ter necessidade de vez e voz nesta sociedade em termos de emprego. Portanto, estão abertas as inscrições. Eu pediria ao Secretariado que recolhesse. Temos basicamente, suponho, 1 hora. Eu tentarei passar uma primeira rodada de inscrições.
e depois iremos gerindo, tendo em conta que esta é a última atividade do dia, mas temos ainda trabalho esta noite para preparar os workshops de manhã e as conclusões do plenário da tarde. Mas foi. Entendi. Este ali.